Você se mata de trabalhar e sente que nunca sai do lugar. Essa é uma sensação que muita gente tem. Mas isso eu falo que é basicamente a mentalidade do rico e a mentalidade do pobre. Muita gente acha que trabalhar mais significa dar mais horas do seu dia do que fazer melhor, sabe? Se eu dissesse assim que o segredo dos ricos de verdade não é esforço, sabe? Mas é um modelo de negócio realmente. A gente erra muito em cima disso. A mentalidade do rico e a mentalidade do pobre é diferente nesses quesitos. Eu nunca conheci, sabe, entre os meus amigos que são realmente milionários, que o pessoal que tem dinheiro mesmo, milionário a gente considera pessoas que têm acima de $1 milhão. Então, hoje, $1 milhão não é mais considerado um milionário, seria $5 milhões por conta da inflação, desvalorização do real e tudo isso. Todos eles têm características similares, assim, então eles conseguem escalar e conseguem fazer com que o mesmo trabalho que eles teriam para fazer para 1, 2, 3, eles fazem para 30, 40, 300, 600. Uma vez eu tava lá em Miami, né, e eu gosto muito de barco. Gosto bastante de barco, e a gente tem lá um amigo que a gente sempre tá de barco, aí eu falei, eu vou comprar um barco. Falei, por que não, né, cara? Comprar um barco e tal. E aí eu vou alugar esse barco, pego esse marinheiro aqui, tinha um cara que eu sempre pegava o barco com ele, e aí ele falou, cara, você não quer fazer um negócio? Você compra os barcos e eu vou ser o marinheiro e coordeno pra você. Eu achei sensacional na hora pra mim fez todo sentido. Aí logo depois que a gente saiu do barco, a gente foi almoçar, e um desses meus amigos muito ricos mesmo, rico com força, que eu digo, ele falou, cara, por que ideia é essa de rico comprar barco? Pra que você vai fazer isso? Eu falei, que eu acho bacana, faz a conta. Né, o verão de Miami e tal, bastante gente, eu tô com esse dinheiro parado, não faz diferença e tal. O que você acha? Ele falou, Deus o livre fazer algum negócio pra ganhar $30 mil. E na hora que ele me disse isso, me deu um estalo na minha cabeça, pensando assim, falei, cara, é verdade, né? Ele falou, olha o trabalho que você vai ter, você não vai fazer business pra business, você vai fazer cliente pra cliente. Então você vai ter que lidar com frustrações das pessoas, do barco, lidar com o marinheiro, lidar com o clima, né? Tem um clima ali em Miami que a gente tem furacão, de julho a setembro, outubro, novembro, a gente tem possibilidades, aí você tem que lidar com marinha e tal. E aí eu pensando, e aí eu consegui entender a mentalidade, que é fácil a gente falar, mas é difícil você vivenciar a mentalidade de um rico que tem muito dinheiro e falar, cara, realmente. Ele falou, você vai colocar a sua energia numa coisa que não faz muito sentido. Por que eu tô te dizendo isso? Porque, de verdade, vai pensar alguém muito rico. Os bilionários do Brasil, vamos, sei lá, pensar George Lemon. Ele não tem mais horas do que a gente. Ele basicamente consegue vender muito mais coisas dentro da mesma hora. Então, vamos levar pro ramo de, sei lá, um ramo de bebidas que ele tem. Então, na mesma hora, ele consegue escalar a venda de bebidas que ele tem, e isso não vai precisar de mais hora, vai precisar de mais estratégia. Então, acho que é isso que é uma diferença muito grande. A mentalidade do pobre é sempre querer dar mais horas, ao invés de ser mais eficiente naquilo. E isso também leva pro day trade. Isso eu levo muito pro trader. Porque o trader, quando eu comecei a tradar, quando eu comecei a operar, eu ficava o dia inteiro na tela. E várias vezes, na primeiro 10, 15 minutos, eu já tinha feito dinheiro ali do mercado, e eu tinha a paranoia de ficar ali olhando o tempo inteiro. Sei lá, fiz R$ 500, e aí eu ficava olhando o tempo inteiro, só que eu tinha esquecido o valor da minha hora. E na hora que você consegue precificar o valor da sua hora, você não quer mais ficar no gráfico, porque você faz o valor horas versus ganhos versus produção, o que você consegue produzir daquilo. Então isso fez uma diferença gigantesca pra mim, foi quando eu consegui precificar a minha hora. Então eu faço meu dinheiro hoje, saio fora do mercado e já era. Antigamente eu não tinha essa mentalidade. A mente vai mudando, sabe? Então a mentalidade de quem tem dinheiro e de quem não tem, mostra dois modelos de negócio que podem levar uma renda extra diferente. Então, por exemplo, se eu opero lá, faço meu dinheiro, por que raios eu vou ficar gastando meu tempo ali? Então foi aí que eu decidi fazer outros negócios. Isso, outros negócios ligados no mesmo meio, como a mídia que nós temos, como a mídia TV, como outras empresas que eu tenho, mas sempre ligada com o mercado financeiro. Aprendi uma coisa também muito importante, que é parar de tirar o foco do que eu tô fazendo. Então, por quê? Antes eu tinha restaurante, loja de tinta, clínica de saúde, parava da internet, então é tudo coisas muito distintas. Para eu conseguir dar atenção para tudo, eu tinha que ir dividindo minhas atenções e nada era muito bom. Quando eu decidi fazer uma coisa muito bem feita e depois fazer uma coisa muito bem feita e melhorar a quantidade de dinheiro que eu fazia na hora que eu estava fazendo aquela coisa, facilitou muito minha vida. Facilitou demais, sabe? Porque a minha renda extra, eu detesto esse nome, na verdade. Renda extra, porque tudo que é extra, pra mim, parece que é pouco, sabe? Tipo, parece que é uma coisa meio pouca. Então eu decidi fazer rendas. E aí, com essas rendas, mas sempre ligada no mesmo ponto. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que colocam muito pra gente é que trabalhe enquanto eles dormem. Eu tinha essa mentalidade pra mim, tá? Vou dizer. Eu tinha muito isso. Mas ao invés de eu trabalhar, ter um esforço efetivo, eu trabalhava em coisas que não me davam dinheiro. E as coisas que não me davam dinheiro realmente tomavam mais o meu tempo do que me dava dinheiro.
Na hora que você consegue destrinchar as coisas que você faz, você vai mudando a sua mentalidade para quem realmente faz dinheiro, moçada. E isso é muito, muito diferente. Por exemplo, eu dava conta de fazer a limpeza, eu dava conta de comprar as bebidas, eu dava conta de abastecer a geladeira, eu dava conta de finalizar o bar, e aí depois eu ia cozinhar, e depois que eu ia cozinhar, eu ia pensar nos ingredientes, e depois fazer o restaurante tocar. Só que na hora que eu chegava na parte de administração do restaurante, ou na parte que eu era chefe de cozinha, ou na parte de fazer os meus pratos, eu já tava morta. E aí eu não rendia o que tinha que render. Eu coloquei numa lista, se eu contratasse pessoas para fazer tudo aquilo que eu fazia, dava ali uma média de 6 mil reais que eu ia ter que ter de custos a mais. Pro meu negócio não sustentava. Só que então eu descobri que ao invés de me preocupar com esses 6 mil reais, eu tinha que me preocupar em faturar mais e melhorar a qualidade que eu tava fazendo. Mas para eu fazer isso, eu tinha que conseguir ter mais tempo. E aí eu consegui melhorar, fazer um esforço efetivo de verdade para que eu conseguisse melhorar ali. Foi quando eu consigo abrir franquias e consigo ter outros restaurantes, chegando a ter 5 restaurantes, porque eu consegui colocar a minha energia em cima do que eu realmente era importante. Do que eu não era importante, para mim não fazia mais diferença. Eu dava para outra pessoa, eu conseguia que outra pessoa fizesse. Isso acontece muito para microempresários. Ele sempre fica fazendo funções que não faz muito sentido para ele. E essa é a mentalidade pobre. Não quer dizer que você é pobre, mas a mentalidade é pobre, não é uma mentalidade escassa, né? Que você faz coisas que você não precisaria fazer e a coisa que você realmente precisa fazer, que exige um esforço, que exige um planejamento, você não faz, você realmente não faz, você para, porque cansa, sabe? Realmente cansa. A gente não consegue fazer tudo, sabe? Aí eu sempre digo que não é sobre se esforçar mais, é sobre pensar diferente, sabe? E essa maneira de pensar diferente é o que separa da mentalidade rica da mentalidade pobre. Então, antes de seguir com isso, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso faz toda a diferença pra gente. Então eu digo que sempre tem uma lógica comum, sabe? Que as pessoas falham ao tentar ganhar mais. Por quê? Elas estão presas naquele modelo de trocar tempo por dinheiro. Freelance, que cobra por hora, um pequeno comerciante com uma loja física e poucos clientes, ela mesmo, sabe? Então, por exemplo, eu vou falar aqui como trader, tá? Quando eu comecei a dar mentoria, eu nunca dei uma mentoria barata, sabe? Eu nunca fazia mentoria barata, porque eu demorei tanto pra conseguir ganhar dinheiro no day trade, tanto, que eu entendia que, cara, aquele conhecimento era muito válido. Então eu já comecei com a minha mentoria, essa mentoria custava 10 mil reais. E eu achei sensacional. Primeira turma que eu abri, eu vendi 8 mentorias. E era massa, só que a mentoria tinha um acompanhamento durante 6 meses. Agora vamos fazer as contas comigo. Eu operava de manhã com as pessoas, depois eu tirava a dúvida dessas pessoas, eu falando de 8 pessoas, tirava a dúvida particular, fazia o gerenciamento deles e continuava. Beleza, no primeiro mês eu fiz 80 mil reais, só de mentoria, sem falar o dinheiro que eu fazia no day trade. No segundo mês eu vendi mais ainda, porque começou a ter feedbacks e aí as pessoas, como eu tinha uma sala muito grande, né, de operações, as pessoas começaram a querer mais. No terceiro mês, acabou o meu tempo, eu não conseguia mais escalar. E aí as pessoas que pagaram no primeiro mês, aquele dinheiro já estava no passado. As pessoas que pagaram no segundo mês estavam no passado, só que ainda tinha, um tinha 5 meses, o outro tinha 4 meses, e eu tava entrando com uma nova turma de 6 meses. Ou seja, o meu negócio era fadado a parar, não tinha como escalar. Era impossível ter uma escalabilidade, você não conseguia escalar porque meu tempo era escasso. E nem sempre é sobre o valor que você vende a sua hora, mas é sempre sobre como que você vai escalar isso no final das contas. Eu tive que ensinar pessoas para as pessoas conseguirem me ajudar, só que aí a qualidade da mentoria também começa a baixar, porque como eu não tinha tempo, já tava passando uma informação para outra pessoa, e a pessoa comprou uma mentoria particular comigo. Ela não quer falar com outra pessoa, ela quer falar com quem ela realmente acredita que é ter o resultado. Então, por que eu tô te contando essa história? Para você entender que não é somente o quanto que você cobra, é como que você vai escalar depois dos tempos que isso passar. Então, no terceiro, quarto mês, já percebi que eu não ia conseguir, porque imagina, eu tinha 8 alunos no mês 1, eu tinha 10 alunos no mês 2, no mês 3 tinha mais uns 8 alunos, e no mês 4 a gente estourou. A gente vendeu ali para umas 20 pessoas. Coloca 1 hora por dia para falar com essas pessoas. É impossível, não dava, não fechava conta, era impossível continuar fazendo. Aí eu paro de fazer mentoria e começo a focar só em ajudar essas pessoas. Porque eu também me cobrava muito de poder fazer a entrega de verdade, porque eu tinha que fazer revisão de mercado, eu tinha que falar com o gerenciamento, eu tinha que ver as operações deles. Então, não era uma coisa que escalava. Apesar de parecer muito dinheiro, né, no início, já no meio pro final já ficou insustentável, porque o dinheiro que eu recebi lá atrás, ele já nem existia, já era. Mas ainda tinha os meses para seguir. O poder de você escalar alguma coisa é uma diferença muito grande. Então, por exemplo, você pode vender uma coisa muito barata, mas se você vender para massa, é maravilhoso. Agora, se você vender uma coisa cara para poucas pessoas, só que durante muito tempo, você vai ter problema de horas. Mas se você vender caro para poucas pessoas durante pouco tempo, você vai conseguir ir renovando as suas coisas. E se você tradar todos os dias com pouco contrato, e na hora que você ganha pouco, e na hora que você perde muito, também essa conta não bate.
Então você entende que tudo parece que entra muito em harmonia, porque é tudo a mesma coisa. Se você colocar e focar ali, você vai ver que tudo depende de onde que você vai chegar e quanto você vai perder referente a isso. E por que como você vai perder? Porque na hora que você tá perdendo mais do que você tá ganhando, então no meu caso, na hora que eu tava dando mais aula, mais horas do que eu tava ganhando, que eu inventei 16 meses, isso vira um problema, porque isso começa a acabar o seu tempo começa a ficar escasso. Eu digo que isso é modelo de negócio mesmo, então é você entender e desenhar o modelo do seu negócio. Tem muita gente muitos empresários, muitas pessoas que trabalham ali por conta própria, que eles não conseguem desenhar esse modelo de negócio. Eu demorei para entender isso, eu demorei para conseguir desenhar o meu modelo de negócio. Como que eu ia fazer? Por exemplo, a mídia. Hoje nós temos uma escalabilidade gigantesca. A gente consegue escalar muito. Então, durante muitos meses, eu tive que ir segurando a mídia para não vender mais planos, porque o fator financeiro pesava. Eu não podia vender mais do que eu ia conseguir arcar com os pagamentos. Isso que muita mesa proprietária quebra. Porque na hora da venda é lindo, mas você está vendendo risco. Na hora que você vende risco, você tem que fazer esse cálculo. Só que, por eu ser empresário há muito tempo, foi muito fácil para eu conseguir calcular isso, então eu já tinha esse conhecimento. Só que quem entra no mercado novo, por exemplo, no mercado de mesa proprietária, o cara vai vender um monte de plano, vai achar que tá rico, e aí depois de 2, 3 meses, os traders começam a sacar, só que o dinheiro que ele tinha não tem mais, aí ele sugou o dinheiro da empresa e aí já era. É assim que quebram as mesas proprietárias. E na hora que você vai ter que ter longevidade, tem que entender, o dinheiro que eu tô ganhando hoje, eu vou gastar daqui 3 meses. Então você tem que ter sempre uma projeção de custos. E não só em mesa proprietária, também com tudo. A gente tem uma empresa aqui, que é a Casa das Vozes, que a gente trabalha muito com agências. Então a gente tem agência e a gente não vende o valor de FII mensal. Por quê? Porque se a gente vender FII mensal, 2, 3 mil, 5 mil, quantas empresas a gente vai conseguir atender? Muito pouca, porque vai acabar, vai ser 20 no máximo, beleza. Mas é o tamanho da folha, o tamanho do trabalho que você vai dar. Então a gente preferiu fazer um produto qual a gente venda produtos pontuais. Ah, você precisa disso? Puf, tá aqui. Entregou, pagou, já era. Porque às vezes você não entender como que o seu negócio vai te trazer dinheiro a longo prazo, piora muito, porque você não desenhou o seu negócio, né? O seu modelo de negócio. Então, acho que é importante você decidir desenhar o seu modelo de negócio, porque se você não desenha o seu modelo de negócio, você fica sempre rolando ali atrás do seu rabo, sabe? Você fica ali, o que eu faço? O que eu deixo de fazer? Por que eu não tô conseguindo fazer dinheiro? Qual que é a diferença? Por que eu não consigo pensar dessa maneira? Então, a gente conseguir colocar a mentalidade rica na cabeça, mas isso é importante também, não é gastar mais do que você tem, não é isso, pelo amor de Deus. Já vi várias pessoas também gastando mais do que pode só pra parecer ser alguma coisa. Não, mas é você desenhar o seu projeto em cima de alguma coisa que você vai conseguir escalar, em cima de alguma coisa que você vai conseguir aumentar o seu ganho, não apenas com as horas que você vende. Vou te dar um exemplo, você é massagista. Cara, é impossível você conseguir vender mais do que a tua quantidade de horas que você tem, mas é possível você vender mais caro do que você vende hoje, você se aprimorando em mais cursos. Então, você sendo uma referência no seu ramo, você consegue cobrar mais caro. Eu fui num fisioterapeuta ali que o cara me cobrou R$700 a sessão, R$700, e eu paguei R$700 porque ele tinha uma promessa dele e fazia, deixava de fazer, foi muito bom, curti, gostei, mas geralmente é R$200, R$150 a questão da fisioterapia. Então o cara consegue cobrar 2, 3 vezes a mais para que ele consiga ganhar mais. Então você ser perito em algumas coisas faz com que você consiga desenhar o seu modelo de projeto, desenhar o seu produto. Isso é muito importante, saber onde você vai chegar e como você vai escalar e como você vai cobrar. Ah, então quer dizer que eu sempre tenho que cobrar caro? Não, não é isso. Quer dizer que se você cobra barato e vende para muitas pessoas, beleza. Você cobra barato e vende para poucas pessoas, esse vai ser um problema no seu negócio. Então isso é bem específico. Por exemplo, sala de operações. Você cobra, sei lá, R$300 em sala de operação. Cara, quantas pessoas você terá que ter para conseguir fazer um dinheiro grande em cima disso? Bom, eu vou ter que ter pelo menos 100 pessoas para ganhar 30 mil? Maravilhoso. Só quantas pessoas você vai ter que atingir para 100 pessoas conseguirem ter confiança em você para você vender esse produto? Então é sempre essa conta. Se você quiser vender X, por exemplo, eu quero vender para 100 pessoas. Quantas pessoas eu tenho que atingir no marketing para que essas pessoas confiem em mim e eu vendo? Então, para você conseguir vender para 100, você tem que atingir pelo menos 1.000, pelo menos 500 pessoas para ter uma porcentagem de que vai comprar o seu produto. E seja qual for o seu produto. Então, se você tem uma pizzaria, você consegue fazer 60 pizzas na hora, maravilhoso. Para você vender 60 pizzas por hora, vezes 5 horas no dia, que são 300 pizzas, quantas pessoas você tem que atingir? Então, ali, mínimo umas 300 pessoas, levando que eu tenho gente que compra duas, umas 250 pessoas. Então, quantas pessoas você tem que atingir no seu marketing para que você consiga vender e escalar isso? E como que você consegue aumentar o ticket? Você consegue colocar borda, refrigerante, algumas coisas que você consegue escalar e aumentar. Eu acho que o pensamento de rico, ele basicamente pensa em escalar. E pensa em escalar dentro do que ele já tem, ao invés de ter várias coisas fazendo e dispersando a sua atenção.
Você pode ver que todo mundo que é meio enrolado, todo mundo que é meio bagunçado, a pessoa faz várias coisas. Sabe aqueles cara do rolo? Quem nunca conheceu aquele cara do rolo? Pô, o cara tem um carro ali, depois ele tem um lava-rápido, tem um negócio. Nunca tá com dinheiro. Nunca tá com dinheiro. Aí você vê uma pessoa constante, fazendo e crescendo dentro do próprio ciclo. Isso não quero dizer só empreender não, tá? Quero dizer também em trabalho. Quando a pessoa tá melhorando, né, os seus soft skills, tá melhorando o seu hard skills, para que ela consiga melhorar dentro da própria empresa que ela tá, você vê que ela tem uma crescente. Agora tem gente que tá no emprego há 10 anos, o cara não fez um curso, não sabe, não melhorou nada, sabe? Ele é a mesma pessoa achando que, sendo a mesma pessoa, ele vai merecer ganhar mais, sei lá por quê. Então acho que é isso. Eu queria te passar essa mentalidade entre rico e pobre. E você tem que tomar cuidado de querer ficar seguindo o hábito de rico, ao invés de seguir a mentalidade de rico, porque os hábitos deles são maravilhosos, né? Você comer bem, você se meditar, você ler, você estudar. Só que eu não sei como tem horas pra tudo isso, né? Porque não tem. Depende de qualquer momento da sua vida, você tem que focar em fazer o que precisa fazer e depois você relaxar. Eu acho que esse é um momento bem importante de você conseguir traçar metas e aí não pegar hábitos de rico, mas pegar mentalidade de rico. Qual que é a primeira mentalidade? É como que eu vou escalar o meu negócio, como que eu vou ganhar dinheiro primeiro, como que eu vou melhorar. Beleza, depois disso, aí você entra com esses tais hábitos aí que eu acredito que é tudo balela também. Mas é isso, bora.